O grande conflito. O grande conflito. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vós esta hora e eu espero que todos estejam gozando de saúde e se houver alguém que está nos assistindo, mas que não está gozando desta bênção e não possa se sentir triste, mas animados no Senhor, crendo nas suas promessas e buscando sempre força do alto para permanecer firme na palavra. Sejam bem-vindos todos vós a mais um momento de estudo do livro Grande Conflito. Estamos estudando aqui no capítulo 7. E, queridos amigos, aqueles que são novos aqui no nosso canal, se inscrevam, deixem o seu like e o seu comentário, que isso nos auxilia e nos ajuda a crescer cada vez mais. E também partilhe com os vossos amigos e irmãos na fé, todos aqueles que vocês desejam estar com ele no céu. Eu sou Nicodemos e cada dia estou sempre aqui convosco para junto nós podermos estudar a palavra do Senhor, junto podermos ver o propósito de Deus e a nossa preparação para o tempo final que está diante de nós. Eu quero vos convidar a orar para nós podermos abrir a palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado por esta graça maravilhosa de concedermos vida. Apesar das nossas lutas e dificuldades, problemas, o Senhor está sempre conosco, nos auxiliando. Queremos pedir a presença do Teu Espírito, que possa nos conduzir enquanto estudamos a Tua Palavra e nos ajude a ter uma mente clara de compreender a Tua vontade e compreender também os ataques do inimigo. Fica conosco, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Prezado amigo, ontem tivemos algum contratempo e não foi possível nós colocarmos um vídeo no ar, mas aqui estamos para podermos cumprir com o nosso propósito, né? E só lembrando que o tema anterior, o subtema, estamos a estudar o capítulo 7, e o subtema que estudamos falou sobre Melancton, um fervoroso discípulo do Evangelho. E nós compreendemos que Melancton foi enviado por Deus como um auxiliador, um animador da vida árdua que o Lutero levava. Depois de ser, eh, pro- pro- depois de Lutero pregar as 95 teses, ele foi alvo de ataques severos dos seus inimigos, da Roma e tudo mais. E ele também sentiu-se fraco, débil, porque todo ataque nos afeta psicologicamente. Mas Lutero encontrou forças em Melanchthon. Deus enviou este jovem fervoroso para auxiliar o seu servo. E como nós estudamos, nós vimos que Lutero foi chamado para Augsburgo para responder por que razão ele denunciou esses males que a igreja tinha como algo bom. E o tema de hoje é aparência de amabilidade, ou o nosso tema que vamos estudar, aparência de amabilidade. O que é que vamos estudar nesse assunto? Vamos ver como os homens tentavam ter uma aparência, mas com o objetivo de alcançar o servo de Deus para o seu lado. Vejam, haviam decidido os romanistas, como ardilhoso expediente, tentar ganhar Lutero com aparência de amabilidade. Quando Lutero foi a Augsburgo para defender-se perante aquela assembleia que ele foi convocado, a intenção era, bem, nós não vamos aqui tentar levar o homem a ponto de agredir, mas vamos fingir-se de mansinho para ver se ele consegue vir para o nosso lado. O legado aqui está a referir-se ao embaixador que o Papa havia enviado para representar a Igreja. Em suas entrevistas com Lutero, mostrava grande amizade, mas exigia que Lutero se submetesse implicitamente às autoridades da Igreja e cedesse em todos os pontos sem argumentação ou questões. Claro que isso não ia ser certo, né? Porque Lutero já era teólogo
já conhecia bem as Sagradas Escrituras, já conseguia fazer a diferença entre o certo e o errado, as coisas erradas e aquilo que era certo dentro da igreja. Não avaliara devidamente o caráter do homem com quem devia tratar. O embaixador da Roma, ou o legado, ou o núncio, como vem dito várias vezes aqui no tema, não conhecia o caráter do homem que ele estava a tratar com ele, que era o caráter de Lutero. Ele pensou que Lutero fosse assim frágil ou uma pessoa dúbia. Então, meus amigos, isso é uma lição para nós, para que possamos trabalhar o nosso caráter, para sermos firmes na verdade, não sermos pessoas vacilantes, como onda do mar, como disse o apóstolo Tiago. Lutero, em resposta, exprimiu sua consideração pela igreja, porque ele ainda era católico e tinha grande respeito pela igreja, exprimiu seu desejo de verdade, sua prontidão em responder a todas as objeções ao que ele havia ensinado e em submeter suas doutrinas à decisão de algumas das principais universidades. Como ele já havia apresentado vários ensinos, as 95 teses e tudo mais, ele estava disposto a tudo isso. Deixar com que todos pudessem fazer uma análise profunda de tudo que ele estava ensinando, à luz da Bíblia, se estava errado. Mas, ao mesmo tempo, protestava contra a maneira de agir do cardeal, exigindo-lhe retratar-se sem ter provado estar ele em erro. Mas a única resposta que vinha da parte do cardeal para Lutero era: retrate-se, retrate-se. Quem realmente deveria retratar? Era Lutero ou o cardeal? Claro que era o cardeal, porque ele nem conhecia os princípios bíblicos, nem conhecia a palavra de Deus. Ele apenas estava sendo usado como cobaia, né? Ou como nós dizemos, bode expiatório da Roma. O reformador mostrou-se que sua atitude era apoiada pela Escritura e declarou com firmeza que não poderia renunciar à verdade. Isto é muito importante para nós. É necessário nós termos atitudes apoiadas unicamente pela Escritura e estar firme quanto à verdade. Não demover os nossos pés para nenhum ponto que não seja a única verdade. O legado ou embaixador, incapaz de responder ao argumento de Lutero, acumulou-se com uma tempestade de acusação, zombarias, escárnios e lisonja, entremeados de citações da tradição e dos dizeres dos pais da igreja, sem proporcionar ao reformador a oportunidade de falar. Sabe? Aquela pessoa que fica tão irada que ele não dá margem. Ele despeja, despeja, fala, 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 fala. Meus amigos, quando nós estamos certos, não precisamos nos irritar. É sempre o inimigo quem fica irado quando a verdade vem à tona. Quando você está num debate bíblico, no estudo, seja mesmo até que não seja assunto religioso, mas que você tenha convicção da verdade e tem como refutar essa verdade, o teu inimigo vai ficar irado. E tudo que ele procurará fazer é denigrir a tua imagem, é denigrir o teu caráter perante o mundo, perante as pessoas, para que ele possa sentir-se aliviado da pressão. Então, o que aconteceu? Vendo que a conferência, assim, continuando, seria completamente vã, Lutero obteve, por fim, relutante permissão para apresentar a sua resposta por escrito. Eles próprios viram: pá, dessa forma não vamos a lado nenhum, vamos conceder ao homem a oportunidade. Lutero respondeu: assim fazendo, disse ele escrevendo para um amigo, os oprimidos encontram duplo proveito. Primeiro, aquilo que escrevi pode ser submetido ao juízo de outrem. Ele não escondia nada. Segundo, tem-se melhor oportunidade de trabalhar com os temores, se é que não com a consciência, de que um déspota arrogante e parlador, e do contrário dominaria pela sua linguagem imperiosa. Era esse o caráter do homem que estava diante de Lutero. Lutero escreveu isso para o seu amigo. Na próxima entrevista, porque depois essa primeira entrevista não foi possível ter resultados, marcou-se uma nova entrevista. Lutero apresentou uma exposição clara, concisa e poderosa de suas objeções ou opiniões, amplamente apoiadas por muitas citações da Escritura. Este documento, depois de o ter lido em voz alta, entregou ao cardeal que, entretanto, o lançou desdenhosamente ao lado, declarando ser ele um acervo de palavras ociosas e citações que nada provam.
ou nada provavam. Lutero, assim estimulado, defronta então o altivo prelado ao seu próprio terreno, as tradições e os ensinos da igreja, e literalmente derrota as suas afirmações. Então, meu querido amigo, Deus concedeu ao seu servo esta bênção, esse privilégio, e ele enfrentou a igreja no seu próprio terreno. É como se fosse enfrentar o inimigo no seu próprio terreno, e o inimigo foi derrotado, porque o próprio cardeal não tinha nada. Ele não conseguia responder às objeções, às opiniões de Lutero. Meus amigos, quão maravilhoso é nós estarmos firmes na verdade. Quão importante é você e eu estarmos alicerçados, porque quando nós estamos alicerçados, a verdade não precisa de objeções. E aí a pergunta que vem é: o quanto da verdade nós temos no nosso coração? Quanto da verdade vivemos na nossa vida, para que a nossa vida seja uma testemunha da verdade? Sabem, Jesus, quando foi chamado ao julgamento, não falou uma única palavra perante os seus algozes, a não ser aquilo que realmente convinha falar. Não é? Ele foi perante Caifás, perante Herodes, perante Pilatos, mas todos podiam ver a verdade espelhada na sua vida. Não é? Isto aqui é o Evangelho da qual nós devemos viver hoje. Que cada um de nós possamos tomar exemplos desses homens do passado e buscarmos estarmos firmes e inabaláveis. Se formos chamados perante o mundo, perante os governos, perante os líderes desta terra, para testemunhar, que possamos estar tão firmes que a verdade em nós possa ser a maior reprovação para eles. Quero convidar-te a orar para nós terminarmos esse momento. Ó Santo Deus, eterno Pai, obrigado porque o teu servo estava munido e alicerçado na rocha que é Jesus. Ele estava munido da verdade, e cheio da verdade não havia como contrapor. Por isso, fracassaram aqueles que queriam obrigar-lhe a abandonar o caminho certo. Continua a estar conosco e ajuda-nos através desses estudos a buscarmos ser amigos da tua palavra, a alicerçar a nossa fé, porque estamos caminhando para um tempo em que teremos novamente que testemunhar perante os algozes desse mundo. Fique conosco e abençoa a todos que aqui participam ativamente, estudando o livro Grande Conflito, e que todos possam olhar para a verdade do Senhor com confiança e não vacilar os seus pés nunca. Dá-nos a tua paz e guarda-nos para ti. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então, prezado amigo, no nosso próximo tema, nós vamos continuar a falar ainda do capítulo 7 e vamos falar simples, humilde e firme. Esse é o tema que vamos encontrar e espero que você possa colaborar conosco em partilhar esses vídeos com os outros. E até lá, um grande abraço. Eu te encontro no próximo estudo. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.